Luta por justiça. Jovem que nesta semana perdeu a perna em acidente de moto deve responder a processo por morte de menino de 10 anos. A criança foi atropelada por ele no ano passado em Varginha. Eu entendo que a mãe dele está passando, porque ela me ligava, perguntava, ficava muito preocupada. Eu entendo que ela está passando, mas hoje ele perdeu uma perna, meu filho perdeu a vida, né? É triste. Descaso. Alunos de escola estadual em Montes Claros estão sem aula há 14 dias. Parede de escada desabou, feriu 12 alunos e até hoje não foi reformada. Eu quero muito que as aulas voltem logo para mim não ficar mais prejudicada nisso. Porque a gente já ficou mais no começo dando aquelas 3 semanas de greve e agora isso não está sendo bom para a gente está perdendo muita aula. E uma pesquisa do DIEESE aponta que a cesta básica está mais barata. Realmente deu uma baixada, mas a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias de hoje começa falando da luta de uma família por justiça. Há 1 ano e meio, o pequeno João Vitor Augusto Xavier, de 10 anos, foi atropelado por uma moto em Varginha e acabou morrendo 5 meses depois. Até hoje, o inquérito policial não foi concluído. Quem pilotava a motocicleta era Mike Francisco Pereira, o rapaz de 20 anos, que é o mesmo que se envolveu em outro acidente impressionante que nós mostramos exaustivamente aqui ontem, todas as TVs mostraram, nesse fim de semana. A moto que ele pilotava bateu contra um poste, Mike perdeu uma das pernas. E agora nós vamos saber um pouco mais sobre esse caso do ano passado na reportagem da Lúcia Ribeiro. Uma imagem impressionante. Mike Francisco Pereira, de 20 anos, empina a moto. Na garupa, a namorada Rafaela Lourenço Nogueira, também de 20 anos, quando de repente um grave acidente acontece. O piloto perde o controle e o veículo bate em um poste. Na hora, ele perde parte de uma perna, enquanto a jovem tem uma fratura exposta em uma das pernas. Mas esta não foi a primeira vez que Mike se envolveu em um acidente de moto. Em abril do ano passado, ele atropelou uma criança enquanto andava na mesma motocicleta. Depois de 5 meses internado, João Vitor Augusto Xavier morreu. O atropelamento foi nesta rua, no bairro Santa Maria. Na época, o menino João Vitor, de 10 anos, brincava de bola com outras crianças quando bem aqui, próximo a este poste, ele foi atingido pela moto conduzida por Mike. Pessoas que presenciaram o acidente contaram que, com o impacto, o menino foi arremessado. Na queda, ele bateu com a cabeça naquela calçada. Segundo consta no boletim de ocorrência, Mike, depois de atropelar a criança, permaneceu aqui até a chegada do socorro médico. João Vitor teve traumatismo craniano. A mãe do menino chegava do trabalho no momento em que o filho era socorrido pelos bombeiros. Eu já cheguei com o corpo de bombeiro lá, atendendo ele, e ele todo desesperado, debatendo, ele teve traumatismo, sangrava aqui pelo ouvido, eu fiquei desesperado. Logo a gente já foi para o Alfenas, eu não entendi o porquê, né? Fiquei desesperado também, porque imagina não tem UTI. Após o acidente, foram meses de angústia acompanhando o filho no hospital. Fiquei 24 horas cuidando dele, sendo a enfermeira, cuidando, com medo de fazer errado, atrás de exame, entendeu? E tudo sozinha. Sozinha, sem recurso nenhum. João Vitor era uma criança alegre e cheia de vida, mas a alegria do garoto foi interrompida depois do atropelamento. Uma traqueostomia, exames e uma vida sem brincadeiras só fez piorar a saúde de João Vitor. Queria ir para a escola, não podia. Queria brincar, correr, não podia. Depois de tanta luta, João Vitor não aguentou. O menino morreu no hospital Alzira Velano, em Alfenas. Depois disso, Jaqueline entrou com uma ação por danos morais contra Mike. Tá um processo lá correndo, ainda precisa de alguns detalhes, né, para dar iniciamento aí, andamento. E vamos ver, não vou deixar quieto não, porque não pode, né? Ele sem carteira, sair assim fazendo
essas coisas que ele está fazendo na rua, não pode, né? 1 ano e meio se passou e o inquérito do atropelamento de João Vitor ainda não foi concluído. Até a própria ocorrência na época foi registrada como lesão corporal. Então não havia a gravidade da ação. Ele não foi preso em flagrante, ele foi ouvido, liberado, foi instalado a inquérito policial, o inquérito policial está em andamento, falta ainda ouvir uma testemunha do fato. Ainda segundo o delegado, o fato do rapaz não ter carteira de habilitação e de ser reincidente em um acidente envolvendo motocicleta é um agravante que coloca em risco a segurança das pessoas. Mike ainda pode responder a um segundo processo na justiça, caso a namorada entre com uma ação por lesão corporal. Olha, vai depender da namorada dele. Primeira coisa, depender da namorada dele representar contra ele pelo fato da lesão sofrida. Por outro lado, ele poderá responder ou sofrer as sanções pela direção perigosa de veículo, que é expor a vida de outro em risco na direção de veículo. Enquanto isso, Mike e a namorada continuam internados no Hospital Bom Pastor. Já a mãe do menino, João Vitor, continua lutando para que justiça seja feita, mesmo lamentando o acidente do último domingo. Agora, dessa vez ele perdeu a perna, mas, né, isso não é a mesma coisa, né, perder a vida. Eu entendo que a mãe dele está passando, porque ela me ligava, perguntava, ficava muito preocupada. Eu entendo que ela está passando, mas hoje ele perdeu uma perna, meu filho perdeu a vida, né, bem triste. Esse é o trabalho da reportagem que nós temos um compromisso social de fazer. Ontem nós aqui contamos esse caso, dissemos que isso aconteceu e para não ficar só nas nossas palavras, nós hoje trouxemos essa história para dividir com os telespectadores da Rede Mais. Por que isso? Porque esse é o resultado de um país que não pune os infratores de trânsito como eles deveriam ser punidos. Um país que deixa as pessoas dirigirem embriagadas e continuarem dirigindo depois, que deixa as pessoas provocarem acidentes, que provocam mortes de outras pessoas, mortes de terceiros, dirigindo sem habilitação e continuarem dirigindo depois, como é o caso desse rapaz, o Mike. O João Vitor morreu, o Mike perdeu uma perna, tomara que saia do hospital com vida e com saúde para pagar pelo que ele fez. Naquela ocasião e nessa ocasião agora, que ele poderia ter matado a namorada ou até uma outra pessoa que estava passando na rua. Por isso, eu acho que é muito importante a gente reforçar. A habilitação não é um documento facultativo, é um documento obrigatório. As pessoas precisam ser habilitadas para dirigir. Mesmo quem um dia já dirigiu sem habilitação, como é inclusive o meu caso, e que não acha isso bonito e não se orgulha disso, sabe que os seus filhos, as pessoas que vêm depois, elas precisam ser alertadas, que elas têm que ter responsabilidade. O resultado pode ser esse que a gente está vendo. A nossa equipe de reportagem tentou falar com os familiares de Mike Francisco Pereira e também com os familiares da namorada dele, Rafaela Lourenço Nogueira, mas eles não foram encontrados. Mais de 700 alunos da Escola Estadual Carlos Versiani, em Montes Claros, estão sem aulas depois de um acidente que houve no local. Há 14 dias, parte de uma parede de uma escada caiu. 12 estudantes ficaram feridos. A área foi isolada e hoje tapumes foram colocados para tapar o buraco que se abriu na parede. O acidente foi há 14 dias. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que as aulas já haviam retornado, mas não foi isso que a nossa equipe de reportagem constatou na manhã de hoje. Veja comigo. Já são quase 15 dias sem aula. A Débora, de 14 anos, já não sabe mais o que fazer. A estudante está preocupada com a reposição dos dias perdidos. Tá sendo ruim, né? Porque depois eles vão querer cobrar isso do nosso final de semana, das nossas férias. E para não perder tempo, a aluna faz o que pode. Tô estudando em casa, né? É o único jeito para pelo menos quando voltar às aulas a gente já tá um pouquinho mais atualizado do que os professores vão passar e não ter tanta dificuldade. A situação da Débora é a mesma de outros 730 alunos do 1º ao 9º ano da Escola Estadual Carlos Versiani, em Montes Claros. Faltando menos de 2 meses para o fim do ano letivo, os estudantes estão apreensivos com as matérias perdidas. As aulas foram suspensas depois que parte da parede de uma escada da escola cedeu. O caso aconteceu no dia 3 desse mês e o reparo ainda não foi feito. Na hora que eu olhei, já estava tirando meu colega de lá, todo machucado, cheio de sangue. O aluno teve ferimentos graves na cabeça e foi internado na Santa Casa. Andreu Thiago, de 13 anos, recebeu alta 2 dias depois. Outros 11 adolescentes também se feriram. Foram atendidos em hospitais da cidade e liberados no mesmo dia.
O pai da adolescente esteve na escola várias vezes durante todos os dias em busca de respostas. Sem previsões de retorno às aulas. O funcionário público diz ainda que a escola está funcionando normalmente. Os professores, os funcionários estão cumprindo horário. Então eles não têm débito nenhum com o Estado. Mas quanto aos alunos? Uma carga horária tem que ser cumprida. Nossa equipe foi até a escola. Na unidade, nós encontramos apenas os funcionários. A direção da escola não está autorizada a dar entrevista, mas a superintendência permitiu que a gente entrasse aqui no local onde tudo aconteceu e mostrasse o que está sendo feito. Foi bem aqui, ó, que o acidente aconteceu e que as crianças caíram. O engenheiro responsável pelas obras aqui informou que uma medida paliativa está sendo feita. Essa estrutura de madeira com esse compensado está sendo colocado aqui no local para que as crianças possam retornar às aulas com mais segurança. Em conversa com o engenheiro também, ele nos disse que um projeto técnico foi enviado para a Secretaria de Estado de Educação para ser aprovado. Nesse projeto, lá está tudo que deverá ser feito definitivamente aqui no local. O orçamento para essa obra ser realizada fica em pelo menos R$12 mil. Enquanto o orçamento não é aprovado pela Secretaria, a liberação do recurso para ser feita a obra aqui, por enquanto, fica aqui esse improviso. Mas os alunos poderão retornar às aulas ainda essa semana, segundo a direção da escola. Em nota, a Defesa Civil informou que desde o acidente a recomendação era que a escola suspendesse temporariamente as aulas por questões de segurança, mas que ficou acordado também em uma reunião com a Superintendência de Ensino que a unidade iria providenciar o quanto antes a reforma do local. E, por fim, outra inspeção seria feita para a liberação do local. Enquanto isso, resta a preocupação dos pais e alunos. Os pais programam para poder passar o final de ano, as férias com os filhos. Aí o filho vai ter que repor aula no final de ano, vai ter que repor aula no final de semana. Eu quero muito que as aulas voltem logo para mim não ficar mais prejudicada nisso. Porque a gente já ficou mais no começo do ano, aquelas 3 semanas de greve, e agora isso não está sendo bom para a gente está perdendo muita aula. Isso só atrapalha. A Secretaria de Estado de Educação divulgou uma outra nota, depois que disse que as aulas já tinham voltado, né? Afirmando que as aulas na Escola Estadual Carlos Versiani voltarão amanhã. A Defesa Civil Municipal de Montes Claros informou que aguarda a realização de uma reunião entre representantes da escola, do Corpo de Bombeiros e também da Superintendência de Ensino para decidir como serão feitas as obras de reparo definitivo na parede da escada. Por isso, hoje foram colocados tapumes para evitar outros acidentes. 14 dias para instalar um tapume. Eu posso estar errado, se eu tiver, certamente nós vamos dar ampla cobertura também da inauguração dessa obra lá na Escola Carlos Versiani, mas eu sou capaz de apostar que essa medida paliativa vai durar mais tempo que a gente espera. E agora vamos ao nosso giro de notícias pelo estado nessa terça-feira. Na cidade de Bambuí, no centro-oeste mineiro, uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos nesta madrugada. Pelo menos 12 pessoas estão envolvidas na explosão a 2 agências bancárias. De acordo com informações da Polícia Militar, durante a ação, parte da quadrilha efetuou diversos disparos de arma de fogo na frente do quartel da PM e eles tentaram atingir os militares que estavam na viatura. Chegaram a atirar também contra um transformador para que houvesse o registro de queda de energia. O grupo estava em pelo menos 3 caminhonetes e em um carro de passeio. Até o momento não foram localizados. Acredita-se que eles sejam de São Paulo e não se sabe se os bandidos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. De Uberlândia, Wallace Coelho. Em Caratinga, a polícia conseguiu prender 2 suspeitos de envolvimento em um sequestro de pai e filha no mês de agosto. Os homens estavam foragidos e eram procurados. Nessa terça-feira, eles foram vistos na rua e abordados por uma equipe da PM. Com a dupla, os policiais encontraram maconha e um revólver calibre 38 com numeração raspada e que foi usado no crime de sequestro. Um dos presos já cumpriu pena por tráfico de drogas e saiu recentemente da cadeia. De Governador Valadares, Camila Dourado.
Na manhã desta terça-feira, uma mulher grávida de aproximadamente 7 meses foi encontrada morta em frente a um asilo desativado no bairro Solimões, região norte de Belo Horizonte. Segundo os peritos, a vítima teria sido morta com golpes de faca. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte sem identificação. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. Agora você que não confia na saúde pública e precisa pagar um plano à parte, acompanhe comigo essa notícia. Um projeto de lei pode mudar as regras dos planos de saúde e afetar 48 milhões de brasileiros. Veja na reportagem. O filho da Priscila sofre de uma doença no sangue. Meses atrás precisou ser internado às pressas, corria risco de vida. O plano não quis pagar as injeções que foram aplicadas no hospital e a conta chegou. O hospital me mandou uma conta de 56 mil, dizendo que o plano de saúde negou aquele medicamento, porque a porta de entrada dele não foi o pronto-socorro e sim o ambulatório. A mãe recorreu à justiça, que obrigou a operadora a assumir a dívida. Desta vez, deu certo. Agora ela teme que a aprovação da reforma piore o atendimento. Esse fator de isentar o plano ainda de mais responsabilidade é muito assustador. Porque numa hora dessa, se eu não tivesse como recorrer e se não ganhasse isso na justiça, né, até ter que chegar nesse último recurso, eu não sei o que eu faria. Entre os pontos mais polêmicos está a criação de planos de saúde populares. São modelos que oferecem uma cobertura limitada a preços mais baixos. Exames complexos e cirurgias, por exemplo, estariam fora da cobertura. E aí esse paciente que paga plano popular mais barato, que não pode fazer a tomografia, porque o plano não prevê, aonde ele vai buscar o serviço? No SUS. E o SUS está como hoje? Um caos. O reajuste nos planos para pessoas acima dos 60 anos, considerado abusivo pelo Estatuto do Idoso, poderá ser permitido. A reforma pretende ainda reduzir o valor das multas aplicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar às operadoras. A possibilidade de mudar as regras foi apresentada em caráter de urgência e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Porque lá nós estamos tendo um direito importantíssimo na mão de quem não tem sequer conhecimento do direito. Eles estão validando questões para beneficiar empresas e não consumidor. A possível reforma da lei dos planos de saúde não agrada em nada os órgãos de defesa do consumidor. Para eles, o projeto é um retrocesso que coloca em risco a saúde dos mais de 48 milhões de brasileiros conveniados aos planos. Com a reforma, segundo o PROCON, os contratos passariam a ter mais valor que o Código de Defesa do Consumidor. O que poderia resultar na impossibilidade do judiciário, no entendimento de alguns juízes, de conceder os tratamentos aos consumidores quando tiver escrito no contrato que existe a exclusão de determinadas doenças. A previsão é que o projeto seja votado pela Câmara dos Deputados até o mês que vem. Acontece o seguinte, o Sistema Único de Saúde estar ou não estar sobrecarregado, além de não ser novidade para ninguém, não é um problema da população, é um problema de governo, que deveria gerenciar melhor o dinheiro que vai para o SUS e não gerencia. Então a população fica míngua e precisa recorrer aos planos privados. Quando uma empresa privada se arvora de se colocar no lugar do Estado e prestar um serviço que deveria ser do Estado, ela tem que prestar direito.
Então não é barato o que você paga pelo seu plano de saúde, e os serviços que são prestados não são favor, são prestados não são favor. Principalmente essa história de autorização para tudo, do plano negar um procedimento que você precisa que seja feito para manter a sua saúde. Se você assina um contrato e espera que esse plano te atenda, ele tem sim que te atender. Então, quando os deputados fazem o que estão tentando fazer agora, que é mudar uma lei que foi discutida tecnicamente por anos e implementada em 1998, ou seja, há quase 30 anos, sem nenhum tipo de consulta pública, sem nenhum tipo de consulta aos próprios médicos, certamente não tem coisa boa aí. Certamente é provável, e eu acredito nisso, que tenha sim o dedo ou os dedos das empresas, a mãozinha gorda das empresas por trás desses deputados. Nós vamos acompanhar e a população precisa cobrar. O Senado Federal decide nesse momento se mantém ou não a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que no último dia 26 de setembro afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou o recolhimento noturno do parlamentar. Para que Aécio se mantenha no cargo, é necessário que pelo menos 41 dos 81 senadores da casa votem favoráveis ao senador tucano. Aécio Neves é suspeito de receber propina de executivos da empresa JBS. A votação, que será aberta e nominal, ainda não começou. Hoje, na nossa coluna de política, o jornalista Leandro Mazzini mostra que o presidente Michel Temer quer provar que o governo dele é melhor que o da ex-presidente Dilma Rousseff. Veja comigo. Olá, o governo de Michel Temer não quer ficar calado diante das críticas e acusações do Partido dos Trabalhadores, conforme mostradas no programa em rede nacional na televisão semana passada. Por isso mesmo, o Palácio do Planalto começa a preparar campanhas propositivas de dados comparativos do governo Dilma e do governo Michel Temer, pegando o período de maio de 2016, quando ela foi impeachmentada, até agosto de 2017, ou seja, boa parte do governo Temer. Quem está tocando isso é o marqueteiro de Temer, é o Elcinho Mouco, que tem batido ponto no quarto andar do Palácio do Planalto diariamente. Entre os dados aos quais eu tive acesso estão, por exemplo, a baixa da inflação de 9,2% para 2,4% ao mês, e eles vão mostrar também a baixa da taxa Selic, a taxa de juros básica do Brasil, que caiu de 14,2% para 8,2% neste mesmo período. Ou seja, Temer tem o que mostrar de bom, pelo menos na economia. A sorte do governo é que a economia está bem dissociada da imagem do governo federal, dos ministros e do próprio presidente, e essas imagens vão muito mal. É a economia hoje que tem segurado Michel Temer. Leandro Mazzini, de Brasília. A cesta básica está mais barata em 20 das 21 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, conhecido como DIEESE. As maiores quedas foram registradas na região nordeste do Brasil. A cesta básica mais cara do país está em Porto Alegre. Vejam comigo. O quilo da farinha de mandioca está mais barato em todas as capitais pesquisadas, com exceção de Belém. Manaus teve a maior queda. A batata segue o mesmo ritmo e Belo Horizonte apresentou a redução mais expressiva. No caso do feijão carioquinha, o destaque é Salvador. O tomate também está mais barato, principalmente em Brasília. Realmente deu uma baixada, mas a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi a única capital onde a cesta básica aumentou de preço nos últimos 30 dias. Os números são referentes ao mês de setembro. A mesma pesquisa do DIEESE mostra também que de um ano para cá houve redução no valor da cesta básica nas 21 cidades pesquisadas. Ainda assim, Porto Alegre foi a capital com a cesta mais cara, seguida por São Paulo. A carne, produto de maior peso na cesta, tem um preço mais elevado aqui em Porto Alegre.
Aqui nós temos um consumo per capita maior e a nossa carne é de exportação, né, concorrendo com o mercado internacional, elevando o nosso preço. Já o grupo de alimentos mais em conta está em Salvador. Quem cozinha todos os dias percebe a diferença nos preços. Mas a Isabel acha que o orçamento da família ainda está apertado. Para quem tem a base assim com salário mínimo, dá para sentir muito pouco, né? Eu acho que deveria reduzir um pouco mais. O brasileiro se acostuma tanto a comer alimentos e beber produtos de segunda linha que quando alguém fala que o produto que é para exportação é mais caro, a gente acha normal. Vamos falar de esporte. Pela Série B do Brasileirão, o Boa Esporte joga neste momento em Varginha contra o Internacional de Porto Alegre. Até o momento, a partida está em 0-0. Todos os detalhes desse jogo você vê amanhã ao meio-dia aqui no Balanço Geral. Mais notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, quarta-feira. Tenha uma boa noite.